Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma live da nossa sequência de 10 lives sobre os 10 tratados da teologia católica. Relembrando aqui, não são somente 10 tratados que formam a teologia, que se estuda na teologia, mas escolhi 10 daqueles que são os principais na sequência exata que julgamos que seja melhor para se aprender teologia. Ontem falamos da teologia fundamental, hoje vamos aprofundar um pouco naquela que é a fonte principal da teologia, que é a Sagrada Escritura. Vimos ontem também que a Sagrada Escritura é, junto com a Sagrada Tradição, o depósito de fé. É aquele lugar onde a teologia busca a sua fonte. Então hoje eu queria mostrar para vocês como que se divide o estudo da Bíblia dentro da teologia. Fazer uma introdução às Sagradas Escrituras, a uma introdução à Bíblia mesmo, o que é a Bíblia, como ela foi formada, quais são os livros da Bíblia, como se chegou a esses livros, como eles foram escritos, a sua língua, o seu texto, qual é a história do texto bíblico. Depois, entrando um pouco na própria teologia bíblica, o que a Bíblia fala, qual é o tema da Bíblia como conjunto, e vamos ver então que há uma unidade na Bíblia, há uma intencionalidade geral na Bíblia, em todos os textos, nos textos que a igreja escolheu para formar a Bíblia, e mostrarem alguns documentos que podem ser estudados, alguns textos para aprofundamento deste tema. Pois bem, o que é a Bíblia? A Bíblia não é um só livro, mas um volume contendo vários livros que foram escolhidos ao longo de décadas, de séculos. Livros escolhidos e livros escritos durante milênios. Mais de um milênio. Mais de um milênio foi escrita a Bíblia. Embora a maior parte dela esteja dentro de um mesmo milênio, ela tem alguns textos bem antigos. O termo Bíblia procede do grego, significa livros, é o plural de livro, então biblion, livro, bíblia, livros. E a igreja então usava este plural para designar essa coleção de livros. A Bíblia católica tem 73 livros. Alguns autores contam, algumas Bíblias contam com 72, não tem diferença, tá? A diferença é porque alguns dividem o livro de Jeremias e das Lamentações e outros juntam ele e fica então com 72 ou 73 livros. Tanto um quanto o outro são divisões da Bíblia católica. A Bíblia protestante, das igrejas protestantes, elas não têm 73 livros, elas têm 7 livros a menos. Elas contam somente com a antiga Bíblia hebraica e desconsideram a tradução da Septuaginta, que é a versão grega, a tradução ao grego feita na comunidade cristã de Alexandria, já antes de Cristo, isso relativo ao Antigo Testamento. E é no Antigo Testamento que está essa diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante. O Novo Testamento temos 27 livros, não há diferença. Mas interessante que também o Novo Testamento teve algumas controvérsias quanto a alguns livros. Tal livro entra ou não entra no cânon, na lista de livros
sagrados e inspirados. Houve também essa controvérsia. Algumas curiosidades em relação à Bíblia. A Bíblia não foi feita em capítulos e versículos, né? Essa divisão foi feita posteriormente, muito posteriormente, lá no século XVI, por um monge, né? E mais tarde ainda, no século XVI foi feita a divisão em versículos, a divisão em capítulos foi feita um pouco antes, né? Lá no século XIII. 13 capítulos, século XVI, divisão em versículos. Agora, é importante falar da Bíblia como um conjunto, né? Uma unidade, né? A Bíblia inteira fala de um mesmo assunto, ela forma uma história, a história que chamamos de história da salvação. Por muito tempo, quando a Bíblia não era ainda de fácil acesso, né? E esse é outro problema, outro mito que criaram, né? Que a igreja não dava acesso à Bíblia, mentira. Ela era de difícil acesso por questões materiais financeiras, né? Hoje é fácil imprimir, é fácil ter gráficas e se barateou muito o custo disso. A tecnologia do papel mudou, etc. Mas antes a Bíblia era de difícil acesso. O que se fazia frequentemente era um resumo da Bíblia, né? É o que chamavam de história sagrada, né? E era o que era ensinado na catequese. Por muito tempo também, às vezes, os próprios padres não tinham uma Bíblia, né? Cada um não tinha uma Bíblia. Então, eles se formavam junto assim, os bispos, nos seminários, estudando a história sagrada, estudando a Sagrada Teologia, mas com difícil acesso ao texto bíblico. Às vezes tinha uma Bíblia no seminário, às vezes tinha uma Bíblia numa biblioteca, né? E outro dia até perguntaram aí se era verdade que tinha Bíblias que eram acorrentadas, né? Sim, era verdade, mas não é para ninguém ler, era para ninguém roubar, né? Porque era um material caro, geralmente em bibliotecas. E tem até hoje alguns exemplares dessas Bíblias com cadeado, com correntes, né? Então, a Bíblia é essa unidade que forma a história da salvação e costumamos, então, dividi-la em duas partes, Antigo e Novo Testamento. Poderíamos chamar também esse testamento de aliança, né? Antiga e Nova Aliança, antes de Cristo e depois de Cristo, né? A história anterior a Cristo e depois de Cristo. Logo, o centro de toda a Bíblia é Cristo. Não é o centro material milimetricamente ali dos livros da Bíblia, mas o centro de assunto, né, do conteúdo da Bíblia. O Antigo prepara o Novo e o Novo explica o Antigo. A Bíblia, já comentei, não foi escrita de uma só vez, por um só autor, é óbvio, né? Foi feita durante um milênio, um pouco mais. Então, como que chegou a essas histórias, a estes conteúdos? Primeiramente, sempre por tradição oral. Ora, como que houve lá o relato do Gênesis? Adão e Eva que escreveram? Não, né? Mas essa história veio por tradição oral até que alguém escreveu. E assim com todos os relatos bíblicos, salvo um ou outro texto mais histórico lá dos reis, daquela etapa dos cronistas, que já havia lá um ofício de escriba, né, de escritor, algumas cartas, já pulando para o Novo Testamento, as cartas de São Paulo, então ele já escreveu aquilo que ele queria escrever mesmo, ou ditou para um secretário. Mas os evangelhos, por exemplo, não foram escritos
contemporaneamente a Jesus. Jesus não mandou escrever ninguém, nenhum dos apóstolos, nenhum secretário havia lá anotando as palavras de Jesus. Tudo isso sobreviveu durante, no mínimo, 20 anos em tradição oral. Os apóstolos ensinando, os apóstolos contando aquilo que ouviram de Jesus. Só lá, depois do ano 50, que se começou a escrever o Novo Testamento. Primeiro a escrever, já se tem aí certa unanimidade quanto a isso, foi São Paulo, isso com as suas cartas. Depois, os evangelhos. Né? Ainda muita dúvida se foi Mateus ou Marcos o primeiro. Né? Isso não tem a menor importância para nós. Né? Eu costumo falar aqui no nosso perfil que teologia não é para ficar discutindo curiosidades. Né? Então, quem for o primeiro, Mateus ou Marcos, não faz a mínima diferença para a nossa fé. Né? Faz a diferença para o estudioso da Bíblia, o historiador, para tentar entender alguns movimentos. Quem copiou de quem, né? Porque os sinóticos, os 3 primeiros evangelhos, têm esse nome porque eles têm partes em comum. Eles têm textos muito parecidos, às vezes idênticos. Então, tem várias teorias, né? Quem copiou de quem? Aí sim seria interessante fazer um estudo histórico, linguístico ali, através do texto, dos manuscritos, daquilo que temos de cópias antigas, para tentar descobrir qual foi o primeiro. Né? Existem teorias importantes aí, que provavelmente Mateus escreveu primeiro, mas não temos acesso a esse rascunho que Mateus escreveu, porque o texto que temos de Mateus, grego, talvez seja posterior a Marcos. Né? Então, nesse sentido, Marcos seria o primeiro. Mas Mateus teria escrito antes alguns trechos em provavelmente aramaico, mas o texto que chegou a nós é o texto grego. Então, aramaico ou hebraico, né? E então, do Novo Testamento só temos textos gregos. Aí já, então, falando das línguas bíblicas, né? Toda a nossa Bíblia católica, ela se baseia muito no texto grego, também do Antigo Testamento. Bem mais recentemente, voltou-se a fazer estudo bíblico das versões hebraicas, né, dos manuscritos hebraicos, até porque foram descobrindo novos manuscritos com trechos do Antigo Testamento em hebraico, todos cópias, né? É bom que se fale também que não há nenhum escrito autógrafo, né, original, aquilo é escrito pelo verdadeiro escritor da Bíblia lá, seja Mateus, Marcos ou do Antigo Testamento. Não temos textos originais deles. Tudo que temos são cópias antiquíssimas dos primeiros, segundos séculos, mas cópias. Né? Os originais se perdiam muito facilmente por conta do material precário, né? Papiro, pergaminho, tinta, não sei que qualidade era, mas tudo se perdia muito fácil. Inclusive as cópias, né? Então o trabalho de cópia era feito constantemente, né? Quando vieram os mosteiros, então tinha lá os monges copistas que passavam a vida inteira copiando a Bíblia, copiava várias vezes a Bíblia, né? Porque precisava manter essas cópias pelos séculos. E essa questão da tinta, do material, é interessante, que há algumas versões assim que eles simplesmente aproveitavam o material. Tinha lá um papiro mais antigo que já estava apagando, né, que já não estava legível, mas eles iam lá e copiavam por cima, e não a mesma coisa, às vezes copiavam outra coisa em cima, aí ficava 2 camadas de texto, assim. Se não me engano, é isso que se chama palimpsestos, né, são textos sobrepostos aí que às vezes gera alguma dificuldade de tradução. O Léo Martins fala para eu comentar da questão de atribuir o Pentateuco a Moisés. Sim, por muito tempo, muitos séculos, até o século passado, praticamente, se atribuía o Pentateuco
a Moisés. Né? Moisés teria escrito todo o Pentateuco, ele seria o autor de todo o Pentateuco. Isso, os judeus também acreditavam nisso, né? E ninguém botava em dúvida. Mas houve uma evolução no estudo bíblico, né? Não afetando a fé, não há nada que afete a fé nesse sentido. E a igreja hoje admite que o Pentateuco não é de Moisés. Não é de Moisés. Pode ter um outro texto que remonta a ele, mas a tradição oral é mosaica, né? Vem de Moisés, do movimento que Moisés teve de ensinar os mandamentos e toda aquela tradição que o povo recebeu. Então, por isso se atribui ainda Pentateuco à figura de Moisés. Mas um dado interessante é que o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, né, no último livro, se narra a morte de Moisés. Como que Moisés escreveu sobre a sua própria morte? Impossível, né? Aí alguns tentam contornar, não, mas somente essa parte aí que foi um acréscimo posterior, mas não justifica, né? A gente não precisa forçar a barra assim para falar que só para falar que a autoria é de tal pessoa, porque o que se colocava em dúvida é que se não foi Moisés, quem que foi? Não sabemos. Se não sabemos, esse texto realmente é inspirado? Será que foi uma pessoa santa que escreveu? Né? E existia essa preocupação com o autor, né? Será que foi um autor digno? Mas não precisamos ter essa preocupação. A própria igreja diz, né, que o que se considera inspiração do texto sagrado é a intenção do autor, né? E que Deus é o autor primeiro de toda a Sagrada Escritura. E a igreja confirma que o texto que temos é inspirado por Deus, seja ele de quem for. Né? Então Deus inspirou tanto o primeiro autor, quanto o segundo, quanto o redator, quanto o copista, que acrescentou uma palavrinha ou outra ali. Tudo isso os biblistas vão descobrindo, isso aqui é um acréscimo, isso aqui é uma glosa, isso daqui foi colocado como apêndice, isso aqui não foi tal autor que escreveu, mas foi um grupo de pessoas, cada um escreveu um pouquinho, sem problema nenhum, sem problema nenhum. A igreja admite a inspiração bíblica porque o autor primeiro é Deus. Deus quis que fosse assim, né? Que essa escrita viesse a nós dessa maneira por instrumentos humanos, instrumentos falhos, mas Deus garantindo a inspiração, ele garante que não haja erros doutrinários naquele texto. Pode haver erros de qualquer outra coisa, erro de gramática, erro de cópia, erro de história, erro de ciência, mas erro de doutrina, né? Porque o principal motivo, o principal assunto da Bíblia é religião, é teologia, é a história da salvação. Nisso podemos ter certeza, temos a garantia da igreja, com a sua infalibilidade, que eu falei ontem, que o texto bíblico é inspirado dessa maneira, mesmo com instrumentos tão falhos quanto os autores humanos. Né? A Bíblia, então, passou por essas etapas que eu já mencionei, eu vou tentar resumir aqui. Primeiro vem o que seria a história da salvação, né? O anúncio da salvação já desde a criação, né? Por isso a Bíblia começa com a criação, para mostrar que é uma história. Né? No princípio, Deus criou o céu e a terra, criou tudo que existe, criou o homem pecou, Deus constantemente buscando que o homem se voltasse para ele, não o abandonasse. Deus não abandona, o homem sempre abandona, e Deus está sempre buscando de volta. Essa é a história da aliança. Né? Deus fez um pacto de amor, um pacto
que ele não rompe, né? Está muito claro lá com a aliança com Moisés, com Noé, né? Com toda aquela história da arca, de destruir o mundo inteiro com o dilúvio. E Deus fala, né? Farei um pacto, uma aliança, né? E nunca mais vou destruir a humanidade. Aí pode ser uma figura de linguagem para dizer que Deus nunca abandona, né? Deus nunca abandona a humanidade, criou para salvar, e Ele vai salvar a humanidade, logicamente, aqueles que quiserem, por meio dessa história da salvação, desde a criação, né? E o povo ali, depois de Noé também, continua sendo infiel a Deus, né? A aliança é isso, né? Como um casamento, a figura do casamento é muito presente na Bíblia. É uma história de fidelidade e infidelidade, né? O noivo, Deus, é sempre fiel. A noiva, o povo, está sempre buscando deuses estrangeiros, se misturando com o que não deve. Deus está sempre fiel, buscando a sua esposa de volta, né? Essa história ali de Abraão, com a promessa de descendência, depois com o êxodo no Egito, com o chamado de Moisés para libertar o povo, depois a descendência de Davi, né? Há uma descendência de reis ali, e vai vir um rei definitivo que vai reinar sobre o mundo inteiro, né? Ainda depois de Davi, depois dos reis, há ainda exílio, fuga, regresso, cativeiro, e o povo está sempre em busca dessa terra prometida, né? Deste lugar de paz, desse lugar de abundância, que vem então com a aliança definitiva, plena, que é a encarnação de Jesus Cristo. Jesus Cristo então faz a sua obra de salvação, consuma, né? Está consumada a obra de salvação, deixa a igreja para que essa obra de salvação alcance o mundo inteiro, alcance todos os homens de todas as épocas até o fim dos tempos. E o fim dos tempos virá, então, fechar essa história, consumar essa história da salvação. Quando será isso, não sabemos. Até o próprio Filho, o próprio Jesus, não quis saber isso, né? E mesmo ele sendo Deus. Quando o Pai decidir que está bom, tenho o povo que eu queria, dei a oportunidade que todos precisavam, ele então voltará em sua glória de ressuscitado para dar fim à história, fazer justiça nessa terra e consumar então aquilo que ele começou na criação, que é elevar o homem à sua glória. Bem, estamos falando de Bíblia, né? De história da salvação, que tentei resumir aqui. A Bíblia é isso, é essa palavra, esse anúncio de Deus, essa ação de Deus através dos tempos para atingir todos os homens, né? A palavra é isso, é comunicação, é levar essa mensagem que não é só uma palavra qualquer, é uma mensagem eficaz, né? A igreja vem com os sacramentos, né? Com sinais sensíveis, com ações, com gestos, né? Junto com a palavra, para levar essa obra de salvação. Então, a Bíblia é mais do que meramente palavras, né? Ela tem um espírito, né? A Bíblia, a letra sem o espírito é morta, né? Enfim, essa é a dignidade da Bíblia, né? O Concílio Vaticano II, na Dei Verbum, chega a dizer que a Igreja venera a palavra de Deus, a Bíblia, a proclamação da palavra, o conteúdo da Bíblia, como venera o próprio corpo do Senhor, ou seja, a palavra de Deus escrita
A ela se deve a mesma veneração que temos com a Eucaristia, o próprio Deus presente no sacramento. Mas atenção para não confundir, né? É veneração, né? A mesma honra, né? Não se diz que se deve a mesma adoração. Ao Cristo Eucarístico nós adoramos, porque é o próprio Deus presente. Na Bíblia, Deus não está presente substancialmente, como está no sacramento. Deus está presente em forma de palavra, em forma de comunicação, né? Essa palavra depende um pouco de nós, né? Depende do nosso ouvido, do nosso ouvir, depende da nossa aceitação dessa palavra. Enquanto que o sacramento não depende da nossa aceitação, né? Basta o ministro sagrado, a ação da igreja, que faz ali com gestos e palavras que a matéria do pão se torne o próprio Cristo, né? O Léo comenta aí, o cristianismo é a religião da palavra e não do livro. Os papas mais recentes dizem muito isso, né? Para no diálogo ecumênico, principalmente, não confundir, né? Não somos a religião do livro, como os muçulmanos acreditam, que nós somos o povo do livro junto com os judeus. Não. Se não me engano, é Bento XVI que falava, nós somos a religião da pessoa de Jesus Cristo. Então, não é também só de uma palavra morta, de uma letra escrita num livro qualquer, mas é uma religião da pessoa, é uma religião viva. Cristo é a cabeça da igreja, ele está vivo, ele vivifica a igreja. Nós não buscamos a nossa fé em um livro, né? Por isso a importância da tradição, do magistério, dos sacramentos, né? Tudo isso está envolvido. Bem, na formação da Bíblia, tivemos várias etapas. Uma etapa que a gente pode chamar de patriarcal, né? Aquela tradição lá dos primeiros patriarcas, né? Daí a tradição de Moisés. Talvez seja Moisés o primeiro dos patriarcas a realmente escrever ou mandar escrever algo, né? Ele tinha ali seu porta-voz, seu irmão Arão, e provavelmente seus escribas ali também, um princípio de escrita. De todo modo, uma tradição oral que vem desses patriarcas, e mesmo dos anteriores, de Noé, de Abraão, isso vem por tradição oral. E chega em Moisés, essa tradição oral também, só vai vir uma tradição escrita propriamente na etapa da história de Israel, na etapa da monarquia. Por quê? É muito simples. A etapa da monarquia é uma etapa da história de um povo em que há uma estabilidade, uma certa estabilidade política, administrativa, financeira, uma paz no meio do povo que permite que se preocupe com essas coisas. Escrever é uma preocupação secundária, né? Primeiramente, o povo estava lá no Egito, preocupado em sobreviver, em trabalhar, enfim. Depois, várias guerras, perseguições, e vem, então, a etapa da monarquia, um progresso aí um acúmulo de bens, né? Pelo menos no palácio do rei, né? E ele, então, tem ali sua corte, os seus escribas, a sua secretaria, né? Então ele permite uma etapa de escrita. Há necessidade de se documentar algumas coisas, as atas do rei, os seus decretos, essas coisas, e isso vai começando então a formar
os primeiros livros bíblicos, né? Alguns textos que vão sendo juntados bem posteriormente, né? Os livros não nascem prontos nessa etapa. Temos na história de Israel a história de exílio, né? Temos primeiro a queda da Samaria, que é o Reino do Norte, e lá por volta do ano 720, 722 a.C., esse Reino do Norte, que era o Israel, deixa de existir, né? Naquele lugar ali vai ser ocupado por babilônios, assírios. Só sobrevive o Reino do Sul, Judá, e daí vem o judaísmo, né? Antes Israel, depois somente o Reino de Judá e a etapa do judaísmo. Há também um segundo exílio, né, que Jerusalém cai em poder dos babilônios no ano 586, 87 a.C. É o exílio da Babilônia. O que acontece nesse exílio? Lá na Babilônia, aquela região da Mesopotâmia ali, os judeus que são para lá deportados, eles não são escravos, eles não são escravizados, né, na maior parte. Eles têm uma vida relativamente estável. E é um reino bastante próspero até. Então, na etapa do exílio, foram escritos muitos, talvez a maioria dos livros do Antigo Testamento, né, foram escritos no exílio. E porque lá eles tinham seus trabalhos e tinha a tradição da escrita na Babilônia. Então lá há essa escrita, né, há um movimento profético que surge ali de retorno à terra de Israel, e começam os profetas a escreverem as coisas ali no exílio, a falarem contra as coisas que estavam acontecendo. Temos então essa etapa de escrita no cativeiro, no exílio. Depois vem com o regresso desses descendentes que estavam lá na Babilônia, eles voltam mais tarde para o Reino do Sul, para Judá, e começa então a etapa do judaísmo. O judaísmo então nasce aí posteriormente ao exílio da Babilônia, com o regresso daquele povo que lá estava. Eles voltam. Essa região vai ser sempre disputada, vem domínio persa, depois domínio helenístico, né, com os gregos. Todas essas etapas, há muitos relatos ali no próprio Antigo Testamento, sobretudo nos profetas, né? Alguns foram escritos em cada uma dessas etapas. É possível verificar isso através do estudo dos textos. E por fim chega a revolta dos Macabeus, né? Uma família de judeus piedosos, contra essa dominação grega, helenística. E nesse tempo, né, lá por volta do ano 175, tem-se os últimos escritos do Antigo Testamento, justamente os livros dos Macabeus. Passa-se então a história do Novo Testamento, né? Vem Jesus Cristo, faz toda a sua obra e começa aquela etapa do Novo Testamento que eu já comentei aqui. Os primeiros escritos de São Paulo, depois os Evangelhos. Os últimos escritos foram os joaninos, né? João, provavelmente o mais jovem dos apóstolos, sobreviveu até o ano 100, é o único que não foi martirizado, ele foi exilado na ilha de Patmos, e ali escreveu boa parte dos seus textos, né? 3 cartas, o Evangelho e por fim o Apocalipse.
Isso tudo entre os anos 85 a 100 depois de Cristo. E aí fecha-se o cânon, a lista dos livros considerados inspirados pela Igreja. Fecha-se a redação, porque esses livros vão passar, esses escritos vão passar pelas comunidades. Essas cartas dos apóstolos vão percorrer as igrejas, e quem vai utilizando esses textos é que vai dando aí a notoriedade ao texto. De modo que isso vai ocorrendo até o século III, até o século IV, normalmente. Temos vários textos circulando, cópias dos apóstolos, outros textos também do segundo século, dos sucessores dos apóstolos, Santo Inácio, Clemente Romano, que foi sucessor de São Pedro. Temos textos destes santos padres também que não entraram no cânon bíblico, mas poderiam ter entrado. Não entraram porque talvez não fossem muito difundidos naquela época, ficaram mais restritos a uma outra comunidade. Chegando lá por volta do século 3 e 4, começa a haver um problema. Começa a surgir vários textos paralelos, chamados apócrifos. Apócrifos quer dizer escondido, oculto. Estes textos, eles surgem de seitas, de pessoas que não são propriamente cristãs, principalmente os gnósticos, que estavam ali fervilhando naquela época, as seitas mistéricas, as religiões de mistério. Tudo isso estava tentando penetrar no cristianismo. O que os bispos, então, fizeram? Tiveram necessidade de selecionar. Olha, esse texto aí que vocês estão lendo, isso aí não é dos apóstolos, não. Então, o critério era esse. É de origem apostólica ou não é? Então, os bispos, através de concílios, primeiramente regionais, fizeram as suas reuniões e decidiram por permitir o uso litúrgico somente daqueles textos que eles reconheciam como apostólicos. Por isso, talvez muitos desses livros posteriores mesmo, dos sucessores dos apóstolos, como Inácio, Clemente, não entraram porque eles queriam manter somente os primeiros textos, os textos realmente apostólicos. E então, lá pelo ano 390, temos concílio em Roma, temos concílio em Hipona, que é o norte da África, ali a terra onde Santo Agostinho foi bispo, 393, se não me engano. Vários pequenos concílios, concílios regionais, em que se foi fixando o cânon bíblico. Esses dois são os principais, o concílio de Roma e o concílio de Hipona, porque eles fecharam a lista dos livros exatamente como a lista que temos hoje. Então, isso só se deu ali no quarto século, 390 para frente. Isso em concílios regionais. Ficou muito bem resolvida essa questão ali, ninguém mais usou textos apócrifos, textos heréticos para o ensino e para a liturgia. Esses livros não são, como muitos pensam, proibidos de ler, não. Você acha muitos deles aí, até na internet, acha para comprar também, até editoras católicas publicam esses livros, porque há um interesse histórico ali de saber como eram essas seitas, o que eles estavam escrevendo. E algumas informações até desses livros apócrifos passaram para a tradição cristã sem nenhum problema. Por exemplo, o
que a gente mais lembra, assim, ó, o nome dos avós de Jesus, pais de Nossa Senhora, Joaquim e Ana. Onde está isso? Está num desses apócrifos. Várias outras tradições históricas que vieram destes apócrifos. Ó, pergunta aí, o protestantismo histórico reconhece a tradição da igreja na definição do cânon do Novo Testamento? Sim, né? Nunca colocaram em dúvida. Eu tinha mencionado no começo que houve dúvida lá no início sobre alguns textos do Novo Testamento também, né? Alguns textos ficaram em dúvida. Será que isso aqui é do apóstolo mesmo? Por exemplo, a carta de Judas. Ficaram em dúvida. Carta aos Hebreus. Até hoje não sabemos quem é o autor da carta aos Hebreus. Por muito tempo se achava que era São Paulo. Mas o estudo mais crítico aí fala, não, esse texto aqui não tem nada de Paulino, né? Completamente diferente. Então não sabemos quem é o autor. Então o texto da carta aos Hebreus também foi colocado em dúvida. O Apocalipse de São João, né? Por conta da sua dificuldade, dos seus enigmas ali, foi colocado em dúvida também. E várias outras cartas, não vou lembrar todas aí não. Mas também foi colocado em dúvida todas ali no começo, nos primeiros séculos. Ali no quarto século já tiraram todas essas dúvidas, reconheceram esses livros como inspirados. Quanto ao Antigo Testamento, também nessa época fecharam o cânon. Não, vamos usar essa lista dos 70, da tradição dos 70 de Alexandria. Não, é 70 livros. É uma tradição dos 70 sábios que traduziram a Bíblia hebraica para o grego. E os apóstolos utilizaram essa versão grega. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego. E então eles consultavam o Antigo Testamento em grego. E a versão era essa, da Septuaginta, versão dos 70. A igreja acolheu essa versão. É essa versão que tem 7 livros que foram escritos originalmente em grego. Por isso, primeiramente os judeus, ele por volta do ano 150 depois de Cristo, fecharam a sua lista sem esses 7 livros, porque consideraram, por critérios meramente nacionalistas, né? Não, esses livros aqui não foram escritos em hebraico, então eles não são inspirados. Não foram escritos aqui no território de Israel, né? Foram escritos lá em outros lugares, no Egito, na Alexandria, então também não serve para nós. Ou a questão de data também, né? Não foi escrito até tal data, né? até tal tradição. Aí, no caso, ficaria de fora, aí, por exemplo, os Macabeus, que foi o escrito mais recente do Antigo Testamento. Então foram critérios que os judeus adotaram para excluir esses 7 livros gregos. Quando veio a reforma, a deforma ou a revolta ou a revolução protestante com Lutero, Lutero estava traduzindo a Bíblia do hebraico para o alemão. Ele chegou também a traduzir, não lembro se todos, mas boa parte destes 7 livros. Mas ele acabou desistindo de fazer a sua Bíblia alemã com esses livros, porque ele viu ali algumas questões que iam de encontro àquilo que ele estava pregando contra a Igreja Católica, né? Questão das indulgências, né? Por exemplo, no livro dos Macabeus, há ali o sufrágio pelos defuntos, né? E é uma doutrina bem próxima à doutrina das indulgências, é uma doutrina contrária àquilo que Lutero disse estar
contra a Igreja Católica. Então, para não dar razão à Igreja de que havia base bíblica naquelas doutrinas, ele descartou esses livros. E daí todo o protestantismo posterior, né, que surge ali naquele meio alemão, vai usar as traduções de Lutero. Tinha outras traduções também, alemãs, tinha outras traduções que foram também por essa mesma linha de rejeitar os livros gregos. Bem, me perdi aqui onde eu estava na questão do... Bem, faltou falar após essa definição do cânon lá no século IV, pouco depois entrava o Papa Dámaso, São Dámaso I, pedindo uma tradução da Bíblia para a língua do povo. Olha só que interessante. A Bíblia estava em grego. Era a língua mais próxima que eles conheciam. E o grego já não era muito falado, já estava no Império Romano já há bastante tempo, há 2, 3 séculos. Então o grego foi ficando um pouco de lado. Ou a língua falada já era o latim popular. Então o que o Papa pediu é que a Bíblia fosse traduzida para uma linguagem acessível ao povo, uma linguagem que os próprios padres, pregadores, pudessem utilizar para a instrução do povo. Isso é muito interessante. E o São Jerônimo, então, vai para Jerusalém, né? Fica lá há muitos anos, traduzindo a Bíblia diretamente do hebraico para o latim. Essa versão ficou conhecida como Vulgata, porque a língua vulgar é a língua do povo. Existia anteriormente a São Jerônimo uma tradução latina, que hoje a gente chama de Vetus Latina, mas ela tinha alguns problemas e por isso mesmo o Papa pediu para fazer uma nova tradução. Então a Igreja sempre conservou a Bíblia, né, desde os primeiros séculos, sempre transmitiu a palavra de Deus por meio da pregação e da cópia dos livros, da tradução e dos ensinamentos. Veio esse período aí da modernidade com Lutero. A Igreja continuou transmitindo fielmente a palavra de Deus. O que ocorreu na época de Lutero foi uma grande coincidência, assim, porque até muitos historiadores bem ruins, para falar a verdade, falam que Lutero é que trouxe a Bíblia para o povo, né, traduzindo para o alemão. Não, mas já existiam traduções alemãs, já existiam traduções latinas, existiam traduções para vários outros dialetos até. O que aconteceu na época de Lutero é que surgiu ali a imprensa, né? A invenção da gráfica, né? Da gráfica de prensa de tipos, né? Tipografia. O que facilitou muito a vida dos copistas, né? Não se precisava mais copiar à mão. Agora você poderia fazer ali a impressão de milhares de volumes com apenas uma forma, né? E isso então facilitou muito a divulgação da Bíblia. Foi o primeiro livro impresso nessa prensa, a prensa de Gutenberg, que era um alemão também, e que então ficou muito famosa as Bíblias alemãs. Mas a igreja não ficou para trás e rapidamente surgiram também versões impressas da Vulgata, né, e posteriormente de outras versões.
Bem, não vou estender muito este assunto da história do texto bíblico. Penso que o essencial já foi dito, né, para uma live. O importante a dizer sobre a Bíblia, já mencionei aqui, é que ela é um conjunto de livros, porém com um assunto único. O assunto é a história da salvação, é a aliança entre Deus e os homens. E o ponto central disso é Jesus Cristo. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser colocar aí alguma contribuição, eu vou concluindo por aqui, relembrando essa unidade dos dois testamentos. Também não podemos fazer a separação da Bíblia, isso inclusive na interpretação, né? A igreja interpreta a Bíblia de forma unitária, né? A gente não pega o versículozinho para acomodar aquilo que nós queremos saber. Nós temos que ler o contexto, temos que ler aquilo que já foi ensinado sobre aquele texto, aquilo que não entra em contradição com o restante da Sagrada Escritura, com o restante da doutrina da igreja. Então há toda essa unidade da Bíblia e da sua interpretação. A interpretação bíblica sofreu bastante desenvolvimento, né? E temos que admitir que os protestantes mais contemporâneos nossos, século XVIII, XIX, saíram na frente com a crítica bíblica, né? O estudo bíblico dos originais, o estudo crítico do texto em si, da sua forma, da sua história, o estudo literário do texto, que ajudou muito na própria interpretação bíblica, né? Por ter surgido em ambiente protestante, esse método, o mais famoso dele, o método histórico crítico, né? Que busca a história do texto e faz a crítica literária do texto, da sua forma, da forma como ele chegou até nós. Houve muita dúvida se o católico poderia adotar esse método. Até hoje há algum preconceito quanto a isso, mas desde Pio XII, né, mais ou menos década de 50, 1950 ali, ele permitiu, falou que era muito bom o método, e isso está atualmente resumido ali no documento A Interpretação da Bíblia. Deixa eu pegar o nome correto do documento. A Interpretação da Bíblia na Igreja, eu acho que é isso. Isso. A Interpretação da Bíblia na Igreja, documento da Pontifícia Comissão Bíblica. Ali fala um pouco da forma como o católico, o teólogo católico, o biblista católico e o leitor comum católico faz a interpretação da Bíblia. Temos vários outros documentos, aí eu estou lembrando aí da Verbum Domini, né? E só falando aqui da Pontifícia Comissão Bíblica, esse é uma pontifícia comissão, ela não é um órgão da igreja, não faz parte do magistério da igreja, mas alguns documentos são levados ao Papa e o Papa assina, corrobora, assina embaixo mesmo, falando, é isso mesmo, está correta essa linha aqui. Esse é o caso desse documento da interpretação da Bíblia na igreja, da Pontifícia Comissão Bíblica. Essa comissão é composta por biblistas, teólogos, às vezes até leigos e às vezes até também convidados de outras religiões. Há algumas igrejas protestantes, as mais históricas, como os luteranos,
de uma linha mais tradicional, porque também eles têm muita divisão, eles têm um bom estudo bíblico também. Eles se preocupam muito com isso, estudam as línguas bíblicas, né? Eu, por exemplo, quando eu fiz teologia, eu estudei grego e hebraico com um pastor luterano. E ele era muito bom. Ele ensinava ali a língua grega e hebraica a partir dos textos bíblicos e não entrava em problemas doutrinários. Eles têm um grande apreço por esse estudo, né? Eles evoluíram muito nesse estudo bíblico, as linhas mais tradicionais, as faculdades mais tradicionais protestantes, e a igreja não ficou atrás, assumiu também esse método, e hoje temos, então, aí pediu indicação de Bíblias católicas, temos Bíblias que são fruto desse método histórico crítico, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, né, ela segue um método histórico crítico. Ela busca fazer a tradução mais fiel possível ao texto original, aos manuscritos mais antigos, mais fidedignos, e busca interpretar segundo o sentido primeiro do texto, que é o sentido literal. O que é o sentido literal do texto? Não é aquilo que parece estar escrito ali para nós hoje, porque aquilo que está ali é uma tradução, nós temos que saber ler e interpretar bem. Mas o que a igreja entende, os teólogos entendem por sentido literal do texto, é o sentido que o autor humano quis dar ao texto quando ele escreveu. Então, primeiramente, na interpretação bíblica, a gente deve buscar esse conhecimento. Pega ali, por exemplo, um texto de São Mateus. O que São Mateus quis dizer ao escrever isto? Para isso, a gente tem que entender quem era São Mateus, entender para quem ele estava escrevendo, qual era o contexto de sua época, entender ali o contexto do texto, onde está colocado, etc. Isso é o texto literal. Um segundo sentido do texto, que foi muito explorado pelos santos padres, principalmente, é o sentido espiritual, que ali se subdivide em vários tipos, leitura tipológica, alegórica, etc. Bem, o nosso tempo está se esgotando aqui. Se não tiver mais nenhuma pergunta, eu tenho que encerrar aqui. Indicações de Bíblias católicas, então, estou falando rapidamente. Falei da Bíblia de Jerusalém. Todas as Bíblias católicas são boas em relação ao texto. Em relação ao texto bíblico. O grande problema vai estar nas notas e introduções, né? A grande maioria também é muito boa. Eu vejo algum problema, não sei as versões mais recentes se melhoraram na Bíblia Pastoral, né? Não recomendo para ninguém por causa das notas de rodapé, que elas tendem um pouco a uma visão sociológica, né? Perde um pouco da visão teológica, da visão literal do texto. Mas o texto em si é bom, mas por causa das notas eu não recomendo. Para quem quer fazer estudo bíblico, interpretar alguns trechos bíblicos, recomendo que tenha pelo menos 2 Bíblias. Pelo menos 2, tem que comparar 2 Bíblias. Então eu, por exemplo, gosto de usar a Bíblia de Jerusalém com a Bíblia do Peregrino. A Bíblia do Peregrino, a Bíblia foi traduzida e comentada muito amplamente, ela é rica de notas, por um padre biblista especialista em linguagem hebraica, em poesia hebraica, o padre Shekel, um espanhol. Eu gosto muito dessas duas, mas todas as Bíblias católicas, elas são recomendadas. Tá? Tem também a Bíblia da Voz e Santuário aqui, que é boa, tem menos notas, mas é boa. A Bíblia da CNBB é boa, o texto é o texto que a gente usa na liturgia, é o texto oficial da igreja para documentos, então o texto em si é bom. Ela tem poucas notas, porque ela não é uma Bíblia para estudo, mas é uma Bíblia boa de se ter para leitura espiritual, etc.
Bíblia Ave Maria, muito conhecido, também tem boas notas. Enfim, tem uma Bíblia chamada Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Aquilo não é católica. Né? Tem uma versão dita católica, porque ela tem lá os 7 livros do Antigo Testamento, mas aquilo não é católica. É uma tradução péssima, né? Muda completamente o sentido das palavras, não é recomendável. Bem, é isso. Essas são as principais Bíblias recomendadas, essas mais conhecidas mesmo. Eu gosto da Jerusalém e da Peregrino. Tem algumas Bíblias mais raras, né? Bíblia de Navarra, Bíblia do Padre Matos Soares, que é mais antiga, a partir da Vulgata. São Bíblias muito boas também. Tá? Agradeço aí a participação de todos, né? Se vocês estão gostando aí, não percam os próximos. Né? A gente vai entrar agora na teologia dogmática, falando da Santíssima Trindade, na próxima live. E recomendem aí para os seus contatos assistir essas lives, acompanhar aí o nosso canal para ver ao vivo, ou se inscrever lá pelos links que estão no perfil lá na bio. Tem o link lá para inscrever o e-mail para receber a gravação, ou entrar direto no grupo do Telegram que a gente vai postar lá também, tá? Muito obrigado, né? Até a próxima.